Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar sequências nas nossas aulas de geografia, falando a respeito do Oriente Médio e das principais causas e conflitos que têm ocorrido atualmente, e tanto os antigos que já ocorreram, para que essa região seja tão disputada e seja alvo de tanta especulação. Vou estar compartilhando aqui com vocês os slides. Esse é um assunto muito recorrente nos vestibulares, no Enem principalmente, então eu peço atenção de vocês para essa aula, tá certo? Em primeiro lugar, a gente vai falar apenas das causas e dos conflitos mais recentes, que são os mais importantes para a gente entender os problemas atuais da região. Sendo assim, existem 3 pontos que vocês precisam ter em mente quando a gente fala das guerras e dos conflitos no Oriente Médio. O primeiro deles é a criação do Estado de Israel, que aconteceu em 1948, depois a Guerra Fria, ou o embate entre o capitalismo e o comunismo, e a divisão interna do Islã entre os sunitas e os xiitas. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Europa tinha milhões de refugiados, muitos deles judeus que eram perseguidos pelo regime nazista. Entre as várias ideias da época sobre como eles poderiam resolver o problema do ódio aos judeus, estava a criação de um Estado judeu, que seria o Estado de Israel. Essa criação ela aconteceu em 1948 com o apoio das Nações Unidas. E assim, de um lado, os judeus eles passaram a ter o seu próprio país, mas de outro lado, esse território seria criado no Oriente Médio. Isso contribuiu para que muitos árabes e muçulmanos passassem a ver os judeus como uma espécie de invasores. E para piorar, a partir dos anos de 1950, Estados Unidos e a União Soviética eles passaram a disputar a hegemonia global. Esse período conhecido como Guerra Fria, que é o que a gente já falou várias vezes, durou até o final dos anos de 1980. E também ele contribuiu para adicionar pitadas de pólvora, assim, podemos dizer, no Oriente Médio. As duas potências imperialistas, elas financiavam governos e grupos rebeldes dentro de cada país da região, conforme os seus interesses particulares. Além disso, também cabe a gente ressaltar que há uma divisão interna no Islã, caracterizada por 2 entendimentos diferentes da religião, que são os sunitas e os xiitas, como eu disse para vocês anteriormente. Certo? Trouxe aqui para vocês algumas características gerais a respeito do Oriente Médio. O relevo é denominado por planaltos, há a predominância dos climas desérticos e semiáridos, os rios são escassos e pouco perenes. Israel é o único país desenvolvido da região. A área é instável politicamente, que é o que a gente vai ver. Há um conflito muito interno e uma demanda muito grande de petróleo. E, somado a tudo isso, há o fundamentalismo islâmico, que é um fator preponderante em relação aos conflitos. Quando que iniciaram esses conflitos de fato? A fé muçulmana, ela se espalhou pela região a partir do profeta Maomé, que morreu no século VII, nos anos 600 aproximadamente, sem que a comunidade islâmica tivesse um substituto com o qual todos eles concordassem. E em função dessa discordância, formaram-se 2 correntes distintas, que foram os sunitas, que eram os muçulmanos ortodoxos que procuravam se guiar pelas ações e pelas palavras de Maomé, e os xiitas, que eram os muçulmanos que seguiram os descendentes de Maomé, se baseando, então, portanto, nas interpretações, sempre em atualização dos preceitos religiosos. Resumindo, desde o século VII, o Islã ele tem a participação interna, que está representada em praticamente todos os países da região. Dentro desse ambiente conturbado, a ONU ela resolveu criar esse Estado de Israel. E no auge da Guerra Fria, os americanos e os soviéticos eles disputavam a hegemonia política sobre essa região, apoiando esses grupos, sunitas ou xiitas, em cada país, dependendo dos interesses deles, dos interesses próprios. Certo, pessoal? Início dos conflitos, como eu disse, a criação do Estado de Israel.
atualmente o Estado de Israel ele é um dos mais poderosos econômico e militarmente do mundo. E é também um Estado que possui uma das mais eficientes e temidas políticas secretas de todo o globo desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é o Mossad. É, a respeito dessa curta existência enquanto Estado, Israel ele foi oficializado e reconhecido como um país em 1948. E ele foi protagonista de intensos episódios conflituosos ocorridos na região do Oriente Médio, principalmente na segunda metade do século XX, sobretudo em virtude do conflito histórico com os países muçulmanos que circundavam esse território. Mas para a gente compreender minimamente a razão desses conflitos e todas as peculiaridades e características dessa curta história do Estado, é necessário que a gente saiba como que ocorreu e como que se deu essa origem. Como eu disse para vocês, a criação do Estado de Israel aconteceu em 1948, mas esse processo de formação das comunidades judaicas na região da Palestina remontam às últimas décadas do século XIX, quando foi criado o movimento sionista. O sionismo, o movimento sionista, ele foi criado por os intelectuais judeus do início do século de 1980 e tinha como objetivo principal o combate ao antissemitismo, que seria uma aversão ao povo judeu, que se espalhou pelo mundo após a dissolução dos antigos reinos judeus da Idade Antiga. E que subsistia na Europa desde a Idade Média e que havia se intensificado no século XIX. Os sionistas, eles pregavam o retorno dos judeus para a sua região de origem, que seria a Palestina, a Terra Prometida, a fim de formarem lá um Estado que fosse moderno aos moldes das nações ocidentais, como forma de, como a gente pode dizer, de autodeterminação do povo judeu, de afirmação. Um Estado que fosse constituído traria, além da legitimidade política, meios próprios para o exercício básico da soberania e cidadania, como, por exemplo, a defesa militar e a garantia dos direitos fundamentais. Um fato que contribuiu para estimular essa ideia da formação de um Estado judaico na Palestina foi o chamado caso Dreyfus, que seria uma conspiração dos oficiais dos exércitos franceses contra esse Alfred Dreyfus, que também era oficial dessa mesma instituição. Esse cara aí, ele foi injustamente acusado pelos seus colegas de fornecer informações da inteligência francesa para as autoridades do exército alemão, que era arquirrival da França na época. O jornalista da época, o Theodore Hughes, que é como o escritor Emile Zola, eles incorreram na defesa pública desse Dreyfus, nas páginas dos jornais daquele período, denunciando tanto as fraudes das acusações, quanto tornando explícito essa aversão aos judeus que se alastrava na Europa. E o estímulo a essa causa sionista, dado pelo caso Dreyfus, ele incitou as várias comunidades judeus que estavam espalhadas pelo mundo a se reunirem em torno de um fundo financeiro para custear a compra de terras na região da Palestina, que então eram pertencentes ao Império Otomano. Aos poucos, na virada do século XIX para o século XX, os terrenos situados entre as colinas de Golã, a Península do Sinai e o Rio Jordão, eles foram sendo arrendados por esses judeus, que começaram também a migrar para a região nesse mesmo período. Antes de falar do conflito de Suez, que eu coloquei aí para vocês, é importante que a gente entenda um pouco do contexto da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Otomano. Na década de 1910, sobreveio a Primeira Guerra Mundial, que pôs em xeque toda a geopolítica mundial e toda a estratégia do que estava acontecendo, inclusive da região do Oriente Médio. O Império Otomano, que antes garantia a unidade das nações muçulmanas, ele se fragilizou durante a guerra e se fragmentou no seu término, sendo extinto em 1924.
E muitas das nações que antes eram submetidas às autoridades otomanas, elas conquistaram sua independência política, como, por exemplo, a Turquia e outras, como a Palestina, que não constituía uma unidade política definitiva. E, evidentemente, pela então presença massiva de judeus nesse mesmo território, eles não puderam formar imediatamente um Estado. Coube a um dos países vencedores dessa guerra, que foi a Grã-Bretanha, administrar a região da Palestina pós-guerra. Também é muito importante que a gente entenda a relação dos judeus versus os muçulmanos. Por volta de 1920, os britânicos eles criaram o chamado Mandato Britânico da Palestina, que era uma comissão, perdão, de administração de todo o território palestino, dos lados do Rio Jordão, por assim dizer. E esse mandato ele atravessou o período de entreguerras, a Segunda Guerra Mundial, e só teve o fim em 1948. Durante esse período do mandato britânico, houve um renascimento alarmante do nacionalismo e do revanchismo político em várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio. E foi nessa época que houve a ascensão do nazifascismo e da intensificação do antissemitismo europeu, que foi quando eles criaram essa versão aos judeus na Europa. Obviamente, uma das repercussões disso foi um aumento da migração em massa dos judeus para o território da Palestina, que era onde eles de fato se entendiam como casa. Todavia, no mesmo tempo, começou um duplo fenômeno na região do Oriente Médio, que era a radicalização de uma parte do movimento sionista e também a radicalização da ideologia nacionalista muçulmana, que absorveu muitos pressupostos do anti-ocidentalismo da idade muçulmana, que foi criada por volta de 1928, e dessa aversão aos judeus nazistas. Inclusive, alguns líderes nacionalistas árabes, eles tiveram contato direto com o nazismo nessa época. Eles coabitaram, assim a gente pode dizer. Os palestinos, inflamados por esse pan-islamismo e o antissemitismo, eles passaram a contestar a presença dos judeus naquele território e começaram a promover ataques às instalações judaicas na Palestina. Esses judeus, na sua parte, eles responderam com a formação de uma força paramilitar chamada de Haganah, que logo se tornou a base para um outro estado judaico, a partir do Yishuv, que é o assentamento que já havia, e o arquitetado pelo sionista Ben-Gurion. Esse Ben-Gurion, ele, entretanto, procurava orientar-se pelas diretrizes do mandato britânico. E mesmo mediante os conflitos armados que estavam ocorrendo entre os muçulmanos, com os muçulmanos, aliás, ele partilhava da ideia da divisão da região entre os palestinos e os judeus. No entanto, o sionismo do Gurion, ele não era o único. Houve uma ala radical que pretendia subverter esse mandato britânico e estender o território judaico para além das margens ocidentais do Rio Jordão. Isso é, eles queriam ocupar todo o território palestino, incluindo a região onde se encontra hoje o reino da Jordânia. Ao mesmo tempo em que essas divergências elas ocorriam, a Segunda Guerra chegava ao fim e o Holocausto dos judeus, que foram perpetrados pelos nazistas, ele era revelado e noticiado no mundo inteiro, causando repúdia e enfim. Esse acontecimento chocante, ele estimulou ainda mais as ações do movimento sionista internacional e gerou uma tensão entre as potências vencedoras da guerra para que decidissem a questão da Palestina. O problema foi que no final da guerra, a radicalização entre os palestinos e os judeus, ela aumentou consideravelmente dos dois lados. Ao mesmo tempo em que as milícias palestinas elas continuavam os ataques aos assentamentos judaicos e, de certa forma, negavam veementemente a criação de Israel, outras nações árabes, como o Egito e a Síria, também se declararam abertamente contra o mesmo propósito. Do lado sionista também houve extremismo, a gente não pode esquecer disso. Um grupo terrorista judeu, ele promoveu um atentado à bomba no hotel, num determinado hotel em Jerusalém, em 46, e esse atentado vitimou o ministro britânico para os assuntos no Oriente Médio. Diante do agravamento dos fatos, os ingleses eles repassaram o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas, que era a ONU, que criou um comitê especial para a Palestina.
a fim de tratar da decisão pela partilha desse território. O eleito para a Assembleia Geral de 1948, que ficou encarregado de gerir essa questão, pasmem, foi o brasileiro que havia sido ministro de Getúlio Vargas, o Oswald Aranha. O Aranha ele advogou em favor da criação do Estado judaico e ele conclamou uma votação de delegados nas nações então constituídas. Todos os países árabes eles votaram contra a criação de Israel e a divisão do território. Alguns países ocidentais, como a Inglaterra, por exemplo, decidiram que não votaria, mas a maioria votou a favor. O Estado de Israel ele foi então declarado oficialmente existente. Tá certo, pessoal? Daí agora a gente vai adentrar mais especificamente em cada um dos conflitos específicos que causam essa situação caótica no Oriente Médio. E o primeiro deles é esse conflito de Suez. A Guerra de Suez, ela envolveu Israel, França e Inglaterra, e eles estavam na disputa com o Egito pelo domínio do seu canal, que era esse canal de Suez. O motivo da guerra foi o desejo das nações capitalistas de controlarem um ponto estratégico no Mar Vermelho, que permitisse ligar a Europa e a Ásia, sem precisar contornar a África. O Canal de Suez ele foi construído entre 1859 e 1869. Ele caracterizou-se por ser o mais longo do mundo. Ele tem 163 quilômetros de extensão. O Canal de Suez ele liga o porto egípcio de Port Said, que é localizado no Mar Mediterrâneo, ao porto de Suez, que é no Mar Vermelho. E esse Canal de Suez ele se tornou então um importante caminho comercial para permitir a ligação da Europa à Ásia sem precisar fazer esse contorno pelo continente africano. O domínio dessa região é um grande favorecimento econômico para os empenhados no comércio marítimo. E naquela época, o crescimento do comércio marítimo estava muito grande. O Egito, com o advento do imperialismo, ele tornou-se uma nação subjugada pelos ingleses, ainda no século XIX. Somente no século XX, nos anos de 1922, é que o Egito deu mais sinais da liberação e estabelecendo um regime monárquico. Essa forma de governo permaneceu até depois da Segunda Guerra Mundial. Acabada essa guerra, o Canal de Suez ele tornou-se uma localidade mais cobiçada, ainda mais cobiçada, né, pelas potências europeias e os Estados Unidos, por causa da importância que crescentemente valorizava o petróleo na economia mundial, produto que era encontrado na grande quantidade no Oriente Médio, como eu disse para vocês. Mesmo com a independência do Egito e a formação de um governo monárquico, o país ele continuava sofrendo a intervenção de outras nações. Um grupo de militares liderado pelo coronel Gamal Abdel Nasser, inconformado com a antiga situação, eles começaram a organizar um levante que derrubou o governante egípcio, o rei Aruk, no ano de 1952. Então, logo esse grupo de militares chegou ao poder com medidas que começaram a ser implementadas para reformar o Egito. Dentre essas medidas estavam a estatização das empresas estrangeiras e a limitação da presença de outros países na economia do Egito. Bem como também tinha um projeto de reforma agrária bem audacioso, com o apoio dos soviéticos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, parava no mundo a Guerra Fria, e que rivalizava os países dos blocos capitalistas e os países dos blocos comunistas. O apoio dado pelos soviéticos aos egípcios e o seu projeto de reforma incomodou a França, a Inglaterra e Israel, que eram os países do bloco capitalista com interesse direto na região. E para ampliar essa tensão, os egípcios eles determinaram o fechamento do porto de Eliat e a nacionalização do Canal de Suez. Essa situação ela preocupou os países capitalistas, porque eles ficaram receosos de que os soviéticos eles estariam conquistando um importante aliado no Oriente Médio. Com a medida egípcia, Israel ficou sem a possibilidade de irrigação do deserto de Negev e perdeu esse contato com o Mar Vermelho. A França e a Inglaterra, com seus interesses imperialistas, elas perdiam o espaço da influência na economia do Egito e um importante mercado consumidor também. Os israelenses eles prepararam
retaliação no dia 29 de outubro de 1956, e os judeus promoveram uma invasão militar na Península de Sinai, ao mesmo tempo em que os grupos paraquedistas franceses e ingleses tomaram o Port Said, e então a guerra ela foi declarada. Com a conquista da Península de Sinai, os israelenses eles conseguiram reabrir o porto de Eilat, e a guerra durou 2 semanas, e esses egípcios eles saíram derrotados. Os Estados Unidos, contudo, preocupado com a reação dos radicais soviéticos, eles interviram no conflito, mais uma vez, sempre tendo a mãozinha dos Estados Unidos ali. E, de fato, a União Soviética ela se expressou sobre o conflito, ameaçando a França e a Inglaterra de um ataque nuclear. Por ser uma das vencedoras da Guerra Mundial, a União Soviética ela tinha uma posição fortalecida no mundo, tinha uma credibilidade. As Nações Unidas também interferiram no confronto para evitar um ataque nuclear e a ascensão de uma nova guerra de proporções mundiais. Ela exigiu que os países que tinham invadido o Egito se retirassem do território. Sob a pressão da guerra nuclear dos soviéticos, os israelenses eles se retiraram do Egito com os ingleses e franceses. Assim, a União Soviética ela conquistou o Egito como zona de influência ideológica no mundo, e terminando a guerra, mas permanecendo a tensão pelos interesses econômicos árabes e judeus na região. O Canal de Suez ele voltou a ser liberado para a transição apenas em 1957. Perdão, pessoal. Outro conflito importante que denota esse ambiente caótico no Oriente Médio é a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, ou também chamada Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi travada entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, tendo de um lado desse conflito as forças armadas do Estado de Israel e do outro as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que por sua vez receberam o apoio do Kuwait, da Líbia, da Arábia Saudita, da Argélia e do Sudão. Essa foi a guerra mais rápida já travada entre os árabes e os israelenses, e foi também a guerra que possibilitou que Israel pudesse expandir o seu território, conquistando a Península de Sinai, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, além da Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, o que posteriormente desencadeou a Guerra de Yom Kippur, em 73, que a gente vai falar mais à frente. Os motivos dessa Guerra dos 6 Dias foi que os árabes e os israelenses eles já haviam entrado em conflito em 2 ocasiões desde a independência do Estado de Israel, e estava na ascensão desse nacionalismo árabe, liderado pelo presidente do Egito e posterior presidente da República Árabe Unida, que era o Abdel Nasser. O Nasser ele era apoiado pelo Al-Sadd, da Síria, e pelo rei Hussein, da Jordânia, e por outros chefes de estados árabes, sobretudo que interligavam a Liga Árabe. E na segunda conferência do Cairo, em 64, esses países deixaram claro, por meio de uma declaração, que um dos objetivos principais era a destruição do Estado de Israel. Esse tipo de postura desses países aumentou a soberania e a tensão na região do Oriente Médio. A situação ela veio a piorar quando a Síria e a Jordânia passaram a dar apoio aos grupos guerrilheiros nascidos na Organização para a Liberação da Palestina e a movimentar tropas regulares nas fronteiras com Israel em maio de 67. Como eles estavam pressionados por sírios e jordânicos, o Abdel Nasser ele mobilizou essas tropas egípcias na Península de Sinai e ordenou que as tropas da ONU, que estavam presentes no lugar desde o fim da última guerra árabe-israelense, que eles se retirassem. Nasser também ordenou o bloqueio do Golfo do Aqaba, e em 4 de junho o Iraque juntou-se ao pacto jordânio-egípcio de ajuda mútua em caso de guerra, antevendo que o ataque coordenado desses países no dia seguinte, o Israel deu início à sua guerra relâmpago, que foi a chamada Guerra dos 6 Dias. O saldo dessa guerra foi o seguinte: para Israel, os danos computados foram de 980 soldados mortos, 4.520 feridos, 40 aviões abatidos, 394 tanques danificados.
Nos dias seguintes, Egito e Síria já estavam derrotados e a guerra continuava contra a Jordânia. Com o avanço das tropas israelenses sobre a fronteira, houve a captura da Cisjordânia, que foi uma porção jordânica próxima à fronteira natural do Rio Jordão. Certo, pessoal? Outra guerra muito importante é a Guerra de Yom Kippur. Essa guerra ela aconteceu. Ela durou cerca de 20 dias no mês de outubro de 73. E o nome dessa guerra está relacionado com o feriado judaico, que é o Dia do Perdão, Yom Kippur, em hebraico. E aproveitando as comemorações judaicas e as falhas do sistema de inteligência do exército israelense, o Egito e a Síria atacaram Israel em 73. E o motivo principal dessa guerra de Yom Kippur foi a anexação de territórios sírios e egípcios por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em 67. Esses territórios, eles eram a Península de Sinai, uma parte do Canal de Suez, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. O ataque pegou as forças militares israelenses de surpresa, uma vez que eles acreditavam que um ataque por parte dos árabes aconteceria. Eles não tinham em mente isso, principalmente após a fulminante vitória dos israelenses na Guerra dos 6 Dias. Além dessa soberba dos militares israelenses, houve falhas também no sistema de inteligência militar em decorrência, principalmente do fato de o principal informante israelense, o Ashafa, filho do ex-presidente egípcio, do Nasser, o que teria retardado as informações sobre as movimentações das tropas sírias e egípcias. O exército do Egito, ele chegou a adentrar 15 quilômetros do território controlado por Israel, na Península de Sinai. E os israelenses eles sofreram importantes baixas nos confrontos que ocorreram ao longo do Canal de Suez. Entretanto, a contraofensiva israelense deteve os egípcios e adentrou o território sírio, atingindo a capital do país, que era Damasco. O conflito ele terminou cerca de 20 dias depois de iniciado, em virtude principalmente da intervenção dos Estados Unidos, da ONU e da União Soviética, pela realização de um novo cessar-fogo. A União Soviética ela chegou a ameaçar a entrar no conflito a favor do aliado sírio. Apesar desse acordo, Israel não devolveu os territórios que havia ocupado em 67. A Guerra do Yom Kippur gerou consequências importantes. Uma delas foi o boicote dos países árabes, que eram produtores de petróleo e membros das organizações dos países exportadores do petróleo, que era a OPEP, aos países que apoiaram Israel. Com a restrição da venda, os preços do barril de petróleo eles subiram rapidamente, derrubando as bolsas de valores e também contribuindo para o desenvolvimento de uma crise capitalista, que ficou conhecida como a crise do petróleo. Por outro lado, a guerra deu visibilidade internacional à questão da Palestina, porque levou ao mundo informações sobre as centenas de milhares de palestinos que foram expulsos das suas terras. E tal situação fortaleceu ainda mais o papel político do Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, que era chamada de OLP. Certo, pessoal? Eu vou dividir essa aula por conta de que o próprio Zoom tem cortado quando a gente atinge um determinado período aqui. E na próxima aula eu vou falar a respeito do Acordo de Camp David e da Guerra do Irã e do Iraque, conflito no Oriente Médio pós-Guerra Mundial e os conflitos relacionados ao petróleo, bem como os conflitos religiosos e regionais, para que a gente possa fazer esse fechamento dos conflitos que ocorreram no Oriente Médio e para que a gente possa entender a atual situação das pessoas que lá vivem. Certinho, pessoal? Bons estudos e muito obrigada pela atenção.